Bom, agora vamos falar sobre o regime jurídico único, e também é conhecido como RJU, e ele é definido pelo artigo 39 da Constituição Federal, mas no seu caput. Esse 39 caput da Constituição, ele teve um problema sério, né? Ainda tem um problema sério sobre ele, porque quando ele foi criado em 88, junto com a Constituição, obviamente, ele veio trazendo o regime jurídico único, ou seja, um só regime para aquele ente federativo. Por exemplo, a União Federal, todos os órgãos da AP direta, as autarquias federais e as fundações públicas de caráter federal, todas elas obedecem a um só regime, ou seja, um regime jurídico único, que é a Lei 8.112. Outro exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Um exemplo, tá? Os órgãos da AP direta, as autarquias do Estado, as fundações públicas do Estado, elas devem obedecer a um só regime, um só estatuto para todo mundo. Então, se eu faço concurso, por exemplo, no caso da União, se eu faço um concurso para um tribunal regional eleitoral, ou para um TRT, ou para um TRF, ou para a Polícia Federal, eu obedeço a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Mas se eu faço concurso para a Polícia Federal, que já é do Executivo e não do Judiciário, também Lei 8.112. Se eu faço concurso para o INSS, que é uma autarquia federal, também Lei 8.112. Então, esse é o regime jurídico único, tá? Os três poderes, mais os entes da API direto, no caso, autarquias e fundações públicas só. Um só regime. O problema é que esse artigo 39, originário, em 88, ele veio trazendo esse regime jurídico único. Mas ele foi alterado em 98, e aí você tem um texto, esse texto primeiro aqui, é o texto originário, de 88. Esse texto ele foi alterado para esse aqui de baixo, que é o aqui, ó, 1998, emenda constitucional número 19. Acontece que essa emenda constitucional 19 retirou o regime jurídico único, então deixou aberto. Então, olha, é como se dissesse assim, União Federal, você quer fazer concurso público aí para seus órgãos, para as autarquias federais, fundações públicas federais, então você pode escolher o regime jurídico que você quiser. Então, caiu o RJU, né? Isso em 98. Só que em 2007, houve uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, e o Supremo afastou em caráter liminar, não é uma decisão de mérito, mas em caráter liminar, o novo texto do artigo 39 da Constituição Federal, voltando a vigorar o texto anterior, ou seja, aquele texto originário que trazia o RJU. Porque o Supremo entende que é uma suspeita aí de inconstitucionalidade na confecção desse novo artigo 39, através dessa emenda constitucional 19, teve algum probleminha ali de inconstitucionalidade, mas que isso ainda tem que ser decidido. Essa inconstitucionalidade ainda não foi decidida no seu mérito. Ela está só em caráter liminar desde 2007. Então, essa liminar ela foi deferida em 2007, ou seja, desde 2007 você tem dois artigos 39 da Constituição, vamos dizer assim. Um que está afastado e o outro que está sendo utilizado na prática. Qual está sendo utilizado na prática? Aquele anterior, o originário, lá de 88, que já tinha sido morto e enterrado. E ele foi desenterrado e em 2007, olha, vamos utilizar esse 39 de novo. Enquanto o novo 39, ele existe lá, tudo bem, mas ele está afastado. Ele não está produzindo efeito. Então, você tem que tomar cuidado, na hora que você estiver estudando, e você vai pegar o artigo 39, e você tem que ver qual artigo 39 você está lendo. Se ele fizer menção aqui, ó, regime jurídico único, é o artigo 39, lá originário da Constituição, que foi afastado pela emenda 19, mas que voltou à tona em 2007 e é o que está vigorando hoje, é o que está sendo aplicado hoje. Se você ler o artigo 39 e não faz nenhuma menção a regime jurídico único, ou seja, porque tinha caído o regime jurídico único, então esse artigo 39 é aquele que veio na emenda constitucional, mas que está afastado desde 2007, não tem aplicação prática. Então, o que vai acontecer no mérito dessa ADIM, dessa hoje chamada ADI, né? O que vai acontecer no mérito? Ninguém sabe. Por enquanto, o mérito não foi julgado. Então, temos ainda
o regime jurídico único, mesmo que em caráter liminar, mas desde 2007, já tem mais de 10 anos aí, essa liminar, produzindo efeitos, e voltando à cena, o antigo artigo 39, trazendo aí o RJU, que já tinha sido afastado, mas voltou. Continuando aqui. Outro ponto. Acesso a cargos, empregos e funções públicas. O artigo 37 da Constituição, eu vou trazer os incisos desse artigo 37 que fazem menção a esse tema, né? O inciso 1 fala: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ele está querendo dizer que aos brasileiros é garantido aí o acesso ao cargo, emprego e função. Mas também traz o acesso ao cargo, emprego e função para estrangeiros. Só que nessa parte final aqui, a Constituição coloca aqui, ó, aos estrangeiros na forma da lei. Significa que a Constituição Federal, ela passou a bola para o Estatuto definir qual estrangeiro ela quer e onde ela vai colocar esse estrangeiro. A Constituição Federal, ela só garante que o estrangeiro, ó, o estrangeiro também, tá? O estrangeiro a cargo, emprego e função, mas deixa a critério da lei para definir aonde cada ente federativo vai entender de colocar esse estrangeiro e que estrangeiro é esse. Exemplo, Lei 8.112 prevê lá estrangeiros em instituições federais de ensino, universidades públicas federais, para ser professor, né? Então é uma coisa interessante você trazer um professor estrangeiro para ser professor aqui, obviamente, numa universidade federal, perfeito, não tem problema nenhum. O coordenador do meu mestrado na federal era argentino, excelente professor. É por fato de ser argentino, mas o cara é excelente professor, muito bom mesmo. Isso é muito bom para o país, né? Você trazer mentes, né, de outros países, fazer essa troca de informações. Mas é a única coisa que a Lei 8.112 prevê. Não prevê, fala assim, não prevê tipo uma nacionalidade específica, como alguns estatutos prevêem. Ou seja, pode ser argentino, como também pode ser americano, pode ser boliviano, pode ser português, não tem problema. Pode ser qualquer nacionalidade, mas a Lei 8.112 fala instituições federais. Então, universidades públicas federais e tudo mais. Esse estrangeiro, para a Lei 8.112, que mesmo sendo de qualquer nacionalidade, ele não pode ocupar qualquer cargo público. Ele só pode ocupar esse cargo público. Então, um estrangeiro fazendo prova para a Polícia Federal, não pode. Um estrangeiro fazendo prova para o TRT, não pode. Entendeu? Então, cada estatuto vai dizer. Tem estatutos estaduais que prevêem assim, é só o português. Pode ser qualquer cargo estadual, mas desde que seja de nacionalidade portuguesa. Tudo bem. O Estatuto pode dizer isso. Por quê? Porque a Constituição definiu aos estrangeiros na forma da lei. A única coisa que a Constituição fez foi garantir o acesso ao estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, ela falou na forma da lei. Então, cada estatuto vai definir que estrangeiro você aceita e em que cargos ele vai ocupar. O inciso 2 fala: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Tem uma série de coisas para a gente falar aqui. Então, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Então, esse é o primeiro ponto. De provas ou de provas e títulos. Então, isso é importante. O concurso público ele pode ser um concurso só de provas, que normalmente é utilizado para nível médio. Mas o concurso ele também pode ser de provas e títulos. Tá? Então, pode ser provas ou provas e títulos. Título é aquilo que o concurso público vai entender como sendo título. Então, isso tem relação com o cargo que está sendo alcançado ali. Então, por exemplo, prova para concurso público para juiz. É prova e título. Prova, o cara faz a prova lá, o candidato faz a prova, está aprovado, beleza. Vamos analisar os seus títulos. Esses títulos,
eles vão entender aquilo que seja interessante para o cargo de juiz. Então, por exemplo, ele tem algum mestrado em alguma área do direito? Tem. Então tá bom, ganha, sei lá, 1 ponto. Ele tem doutorado na área do direito? Tem. Ah, então ganha lá 2 pontos. Ele tem pós-graduação? Ele escreveu um livro? Ele já passou num concurso anterior? Então, ele já exerceu a advocacia? Então, título é aquilo que o órgão vai entender de relevância para aquele cargo e vai dar a pontuação que ele entender razoável. Agora, um outro detalhe é que o título ele não é eliminatório, ele é apenas classificatório. A única coisa que é eliminatória são as provas. Ou você passou ou você não passou. Agora, o título você já passou. Se você não tiver nenhum título, não significa que você esteja reprovado. Significa que você passou, mas na classificação geral, provavelmente você vai ficar lá embaixo, lá nas últimas, porque muita gente já vai ter muitos títulos, e mesmo que essas pessoas tenham tirado uma nota menor na prova do que você, possivelmente elas estarão acima de você na classificação geral, porque elas vão ter mais títulos, entendeu? Então, o concurso público ele pode ser só de provas ou ele pode ser de provas e títulos, tá? Mas não é provas ou títulos. Não existe concurso público só de título. Se você olhar assim, o temporário tem um processo seletivo simplificado que ele pode, por exemplo, só mostrar currículo. Isso não é concurso público. Isso não é um concurso público de título. Não existe concurso público só de títulos. Isso é um processo seletivo simplificado. Isso é uma outra história. Não, através de um processo seletivo simplificado, não há investidura em cargo público. A investidura em cargo público ou emprego público se dará apenas através de concurso público. Processo seletivo simplificado, não. Até porque o temporário não ocupa cargo e nem emprego. Ele só exerce função. Para exercer função, beleza. Processo seletivo simplificado. Mas para ser investido no cargo, concurso público. E só pode ser de provas ou de provas e títulos. O inciso 3... continuando, lógico. O inciso 2 ainda tem mais coisa para falar. De acordo com a natureza e a complexidade, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, aí está falando sobre o cargo público em comissão, o cargo também chamado cargo de confiança. Essas nomeações para o cargo de comissão, declaradas em lei de livre nomeação, significa não precisa fazer concurso, e livre exoneração, não gera estabilidade. O inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, prazo de validade até 2 anos. Não significa dizer que tem que ser 2 anos. Não, é até 2 anos. É possível concurso público de 1 ano? Sim. Até 2 anos, esse 1 ano está compreendido. Existe a possibilidade de um concurso público de 6 meses? Sim. Até 2 anos. Agora, existe possibilidade de concurso público de 3 anos, a validade dele? Não, é até 2 anos. Outro detalhe é a prorrogação. Uma vez a prorrogação por igual período. Não existem prorrogações sucessivas, apenas uma. E essa prorrogação terá que ser sempre por igual período. Então, se você tem um concurso público cuja validade é exatamente de 2 anos, a prorrogação desse concurso será exatamente de 2 anos. Se tem um concurso público que a validade dele é de 1 ano, se a administração quiser prorrogar esse concurso, ela tem que prorrogar obrigatoriamente por 1 ano exatamente. Então, coloca até 2 anos, não existe. Para concurso público, colocar, olha, o concurso tem validade até 2 anos. Não, quando sai o edital, não pode ser assim. Quando sai o edital, o edital ele vai definir o prazo desse concurso, que tem que ser dentro de 2 anos. Definiu, é 1 ano. Tá, beleza. A prorrogação, 1 ano. Se ele define 2 anos, a prorrogação, 2 anos. O outro inciso aqui, o inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego na carreira. Um prazo de validade de concurso público que não há mais possibilidade de prorrogação, os aprovados daquele concurso serão prioritariamente nomeados antes dos aprovados num outro concurso que possa acontecer, né? Interessante que a Lei 8.112, ela proíbe, inclusive, a criação, a aplicação de um novo concurso dentro da validade do anterior, enquanto ainda existem pessoas do anterior para serem nomeadas. A 8.112 ela proíbe, inclusive, até a criação desse concurso, dentro da validade de um anterior que ainda tem gente para ser chamada. Mas se tiver um concurso que a validade está lá, né, 2 anos, mais 2, total de 4, beleza, mas já não tem mais ninguém para nomear, porque já acabaram os cargos e tudo mais. Então, tudo bem, não tem mais ninguém para chamar, não vou ficar esperando mais 2 anos para abrir um concurso. Então, abre um concurso, então, dentro ainda do prazo de validade do anterior. Mas por que isso é possível? Poxa, está abrindo um concurso dentro do prazo de validade do concurso anterior? Tá, mas não tem mais ninguém para chamar nesse concurso anterior. Não tem mais nenhum aprovado. Ou os aprovados já foram todos nomeados. Aí tudo bem, aí você não precisa esperar acabar a validade do concurso para abrir outro, aí você abre. Agora, se tiver um prazo de validade que ainda tem pessoas para serem chamadas, aí não é viável você fazer um outro concurso enquanto a validade desse primeiro não acabou. Mas se não tiver ninguém para ser chamado, não tem problema. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Aqui ele está falando de funções de confiança. Exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, funções de confiança, apenas os servidores ocupantes de cargo efetivo. Função de confiança não é cargo de confiança. Cargo de confiança é cargo em comissão, aquele cargo que a pessoa ocupa, que é de livre nomeação e livre exoneração. A função de confiança é uma atividade, e essa atividade só pode ser exercida por um servidor público, por exemplo. Aí vai de cada categoria, né? Vai de cada órgão, de cada instituição para definir isso. Mais um exemplo. Você tem lá uma seção, como é que se fala? Uma repartição pública que você tem lá 10 servidores trabalhando. Dentro desses 10 tem o servidor João. O servidor João, ele é o chefe dessa repartição. Por que ele é o chefe dessa repartição? Porque João provavelmente é o mais antigo ali em função, em atividade. Dentro daqueles 10, ele é o mais antigo em atividade. Então o João, ele vai exercer uma função de chefia. Ele é o chefe da repartição. Essa função de chefia é uma função de confiança. Ele vai receber mais, por isso vai ser definido dentro dos órgãos, dos regramentos do órgão, para definir o percentual de aumento com relação a essa função. Mas é uma função de chefia, percebeu? Ele está ocupando o cargo, ele exerce as mesmas funções que todos os outros, só que uma função a mais, que é a função de chefia. Então é uma responsabilidade muito grande. Ele vai receber a mais por isso. Mas essa função de confiança só pode ser exercida por ocupante de cargo efetivo. Agora, os cargos em comissão, que também são chamados cargos de confiança, a serem preenchidos por servidores de carreira, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Os cargos em comissão, eles podem ser ocupados tanto por quem é servidor público efetivo, mas também por quem não é servidor público efetivo. Então, por exemplo, a Mariazinha não é servidora pública, ela é uma particular, né? Vive a vida dela. E aí o João é juiz, tem um cargo em comissão à disposição dele para um assessoramento, e ele nomeia a Maria, porque ele confia na Maria, ele sabe que a Maria
é inteligente, conhece o negócio, então ele, Maria, você quer trabalhar comigo? Eu vou te nomear para um cargo em comissão. Ah, Maria, tudo bem. Precisa fazer concurso? Não. Precisa ser servidor efetivo? Não. Ocupa lá o cargo em comissão. Acabou o tempo lá que esse juiz já não quer mais a Maria, já perdeu a confiança na Maria, porque o cargo de confiança pressupõe a confiança. Ele já não confia mais nela, ela não está mais querendo ficar lá, então ele vai fazer o quê? Ele exonera a Maria e nomeia outra pessoa. O fato é, a Maria é servidora pública para ser nomeada para esse cargo em comissão? Não. Mas se a Maria fosse servidora pública, haveria algum problema? Também não. Se ela é servidor público efetiva e o juiz chamou ela para ocupar esse cargo em comissão, ela simplesmente se afasta do cargo público efetivo, pede um afastamento, vai ocupar o cargo em comissão. Durante esse cargo em comissão, está contando para todos os efeitos para a previdência dela, o tempo de serviço dela, numa boa. Acabou o cargo em comissão, porque ela foi exonerada, o magistrado já não quis mais ela volta para o cargo efetivo. É simples. Então, quem ocupa um cargo em comissão? Tanto quem é servidor, quanto quem não é servidor. Se ele não é servidor, ótimo, está contribuindo para o regime geral, fica lá o tempo que for, até ser exonerado. Se ele é servidor, ele se afasta do cargo efetivo que ele ocupa, vai ocupar o cargo em comissão. Durante o tempo que ele está lá, o tempo de serviço dele está contando para todos os efeitos do cargo efetivo dele. Acabou o cargo em comissão, foi exonerado, volta para o cargo efetivo. E aí vai, né? O inciso 8 fala, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Aqui ela garante aos portadores de deficiência o acesso ao cargo público através de percentuais reservados para eles, né? A Constituição não define que percentual é esse. A Constituição apenas garante um acesso diferenciado para quem é diferenciado. Isso faz parte da isonomia, isso faz parte da impessoalidade. Cada estatuto vai definir o percentual. Então, por exemplo, a Lei 8.112 prevê um percentual de até 20% do seu número de cargos vagos, né? Estão sendo colocados ali no concurso público, a reserva de vagas para deficiente vai até 20%. E cada estatuto vai definir o que ele quer definir, mas tem que definir, tem que trazer um percentual. Então, a Constituição, ela traz uma reserva de percentual, mas ela não diz qual é esse percentual. Esse percentual fica a critério da lei, do estatuto daquele ente federativo. No caso da União, até 20%. Tem um ponto aí específico que eu trouxe para você do Supremo Tribunal Federal, que uma decisão de 2011 traz, olha, aprovado e classificado, dentro das vagas previstas em edital, existirá o direito subjetivo à nomeação. Aqui é o seguinte, um exemplo, abre um concurso público, né? Aí coloca no edital, isso é importante, coloca no edital 10 vagas. Se você passar, e coloca o prazo de validade lá, se você passar até o 10º lugar, a sua classificação lá for até o 10º lugar, então você tem direito subjetivo a essa posse. Você tem um direito a essa posse. Se acabar o prazo de validade do concurso, e se, por exemplo, você tiver sido aprovado em 10º lugar e são 10 vagas no edital, acabou a validade, chamou até o 9º lugar, não te chamou. O que vai acontecer? Você tem direito à nomeação. Essa é a decisão do Supremo. Você tem direito a essa nomeação. Se não te chamarem, nesse caso, você tem que entrar com mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo seu em ser nomeado. É um direito que você não precisa nem provar para o Poder Judiciário, porque a própria classificação geral lá, que o próprio Poder Público publica no Diário Oficial, colocando seu nome em 10º lugar, juntando com o edital que ele também publicou, que ele vai preencher 10 vagas, casou uma coisa com a outra. Então você tem um direito líquido e certo, ou seja, um direito que você nem precisa procurar provas, porque o próprio Poder Público já fez a prova para você. O fato é, passou,
dentro do número previsto de vagas lá no edital, dentro desse número de vagas, você tem direito à nomeação. Se passar a validade do concurso e não te nomearam, então você vai brigar na justiça, vai entrar com um mandado de segurança. Tá? Agora, se você passou, desse mesmo exemplo, tem um edital, aí coloca lá 10 vagas, você passou em 11º, aí já não tem mais esse direito à nomeação, você já entrou no cadastro de reserva. O cadastro de reserva ainda é vamos dizer assim, uma burla a essa decisão do Supremo, né? Porque a decisão do Supremo é bem clara, ó, colocou o número certo no edital, esse número certo no edital você tem que chamar. Pode ser que passem, né? Pode ser que o número do edital seja pequeno, porque só tinham aquelas 10 vagas, mas de repente vai nomear 50. Beleza, não tem problema. Até o 10º ele tem que nomear. Do 11º em diante, aí já é discricionário. Aí, do 11º em diante, o candidato aprovado, mas não classificado, ou seja, ele foi aprovado porque ele passou dentro da média, né? Mas ele não foi classificado porque ele não está dentro das vagas previstas no edital. Então, do 11º em diante, nesse exemplo, ele está aprovado, mas não está classificado. Ele não tem o direito à posse, é uma mera expectativa de direito. Então, o Estado, dentro do cadastro de reserva, vai chamar quem o Estado conseguir chamar dentro da sua discricionariedade. E aí não cabe ao candidato discutir isso em mandado de segurança, porque mandado de segurança é só para quem tem direito. E esse candidato que está no cadastro de reserva, ele não tem direito. Ele tem uma expectativa de direito. Ele tem uma esperança de ter o direito. Então, em resumo, a quantidade de vagas previstas no edital é a quantidade de pessoas que o Estado vai obrigatoriamente nomear. São aqueles aprovados e classificados. Além das vagas previstas no edital, aí você já entra em cadastro de reserva. E aí você não tem o direito à nomeação, você tem uma expectativa de direito. O mandado de segurança, pela Constituição Federal, é bem claro. Só cabe para quem tem direito. Quem está no cadastro de reserva não tem direito. Tem uma expectativa de direito. Tem uma esperança de ter o direito, mas não tem o direito. Então, quem está no cadastro de reserva tem uma expectativa, não pode entrar com mandado de segurança. E aí, um edital prevendo 10 vagas, até os 10 primeiros ele obrigatoriamente tem que chamar. Se não chamar, mandado de segurança. Chamou todo mundo? Beleza. Do 11º em diante, é discricionário. Vai chamar, mas tem que seguir a ordem, né? 11, 12, 13. Aí chamou até o 50º. Aí você passou em 51º. Não foi chamado. Acabou o prazo de validade. Aí um abraço, né? Alguém vai ter que cortar em alguém ali, né? Então, você tem uma expectativa de direito, não vai acontecer nada e aí você vai ter que fazer outro concurso. Um outro detalhe aqui que as pessoas se pegam bastante é com relação ao período eleitoral. E aí a definição no artigo 73, inciso 5 da Lei 9504/97. Essa Lei 9504/97 é a Lei Geral das Eleições. É a lei que regula aí as eleições, detalhes com relação às eleições, que gira em torno disso. Esse preceito dentro dessa citada lei, ela proíbe a nomeação nos 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, 3 meses que antecedem a data da eleição, e essa proibição de nomeação vai até a posse dos eleitos. A posse vai acontecer no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. E nos 3 meses anteriores já está proibida a nomeação. As eleições acontecem em outubro, então 3 meses antes disso já não pode mais ter nomeação. E essa proibição vai até a data da posse, que é o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Mas, gente, a lei proíbe nomeação. A lei não proíbe a realização de concurso público. Concurso público pode existir numa boa, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é nomear um aprovado. Mas concurso público pode ter. Então, toma cuidado, porque muita gente fala assim, ah, esse ano é ano de eleição, então não pode ter concurso. Não. Aí tem outros, errado, pode ter concurso numa boa. Aí tem outros que falam assim, não, fulano, pode ter concurso sim, mas só pode fazer concurso até o meio do ano. Do meio do ano para frente já não pode mais ter concurso público. Errado. Pode ter concurso público o ano inteiro. O que não pode acontecer é nomear
dentro dos 3 meses anteriores ao pleito até a data da posse. Nomeação. Concurso público pode fazer, não pode nomear. Nem os aprovados desse concurso ou de um concurso anterior. E aí você vê o histórico, né? Todo ano de eleição é ano que é rico em concursos públicos, não tem o menor problema com relação a isso. O que não pode acontecer é a nomeação, e mesmo assim só dentro desse período. Se quiser nomear em janeiro, fevereiro, março, abril, mesmo sendo ano de eleição, não tem problema nenhum. A proibição começa nos 3 meses anteriores ao pleito e vai até a data da posse. Até aí, beleza. Valeu? Beleza? Um abraço aí. Tchau, tchau.